Olá, colega farmacêutico. Vamos abordar aqui mais um módulo das nossas capacitações, oferecidas pelo CRF, agora voltada para profissionais que atuam com produtos controlados da Portaria 344 de 1998, tanto matérias-primas, ou medicamentos que contenham substâncias sob controle. Meu nome é Daniela. Eu sou farmacêutica fiscal aqui do CRF, Esses módulos eles estão sendo elaborados pelo Departamento de Fiscalização, mais especificamente aí o setor de orientação farmacêutica, e o foco é dar orientações, dar as diretrizes de trabalho para os farmacêuticos que iniciam o trabalho aí, no caso, com produtos controlados. Vamos abordar todas as principais atividades previstas na Portaria 344 de 98, É claro que acaba tendo um foco maior aí nos capítulos de dispensação, avaliação de receituário, escrituração, mas mesmo para áreas que não envolvem aí farmácia e drogarias, também se aplicam os conteúdos aqui abordados. Então, dando início, para qualquer empresa, estabelecimento que vá trabalhar com produtos sob o controle da Portaria 344, seja matéria-prima ou medicamento acabado, obrigatoriamente é necessário ter autorização especial, Então aí em tela está descrito o conceito da autorização especial e quais as atividades que dependem dessa autorização, Então antes de se iniciar o trabalho com esses produtos, obrigatoriamente é necessário ter essa autorização publicada em Diário Oficial da União. Somente o protocolo de que deu entrada solicitando o documento ele não é válido, tem que ter realmente a autorização publicada. A princípio, quando publicado aí em 98 a portaria, era citado que essa autorização seria concedida pelo Ministério da Saúde, Mas hoje o órgão que emite é a Anvisa, Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, para que se tenha autorização especial, é necessário ser feito esse protocolo. Mais na frente a gente vai abordar quais são os critérios para que se protocole essa concessão inicial da autorização. Então, além das atividades aí descritas no primeiro slide, que seria fabricação, distribuição, transporte, manipulação, A autorização especial ela também é obrigatória para atividade de plantio, colheita, de plantas a quais possam ser extraídas as substâncias sob controle, Também estabelecimentos aí de ensino, de pesquisa, instituições de pesquisa que vão trabalhar com esses produtos para algum trabalho científico. E também centros de equivalência farmacêutica que são habilitados para realizar estudos de biodisponibilidade, bioequivalência com produtos também controlados da portaria. Também é necessário ter uma autorização especial para essa atividade, Quais são os setores, aí, os estabelecimentos que independem de ter autorização especial, prevista por legislação? No caso, seriam as farmácias e drogarias que trabalham com o produto acabado já, com a especialidade já industrializada, o medicamento pronto. Então, nesse caso, vai ter que ter a licença para trabalhar com medicamentos sujeitos a controle especial, então vai ter que constar na licença da Vigilância Sanitária Municipal, essa observação. E também tem que constar na autorização de funcionamento de empresa, na AF, que trabalha com produtos da Portaria 344. Mas não é obrigatório ter autorização especial em si, porque não vai ter uma atividade de fracionamento ou manipulação, É somente a dispensação mediante receituário de um produto acabado já industrializado, Outras áreas aí que independem da autorização especial, Órgãos de repressão aí de entorpecentes, laboratórios de análises clínicas que vão utilizar esses produtos unicamente com a finalidade de diagnóstico, laboratórios de referência que vão fazer análises aí para identificação de drogas, eventualmente encontradas, e também no serviço público aquelas unidades que são credenciadas para a dispensação de talidomida, A talidomida, apesar de ser um produto que está contemplado na Portaria 344, no setor público é isento de autorização especial a unidade que vai trabalhar com o produto, mas obrigatoriamente essa unidade tem que estar licenciada para trabalhar perante a vigilância local, com produtos controlados, e ela tem que ser credenciada aí para a dispensação de talidomida. Então, quais seriam as normas que vão dar os detalhamentos de como a empresa vai conseguir essa autorização especial, Então, no caso de farmácia e drogaria, no caso aí farmácias, que trabalham com produto manipulado, é a RDC 17 de 2013, Então lá vão ter os critérios tanto para concessão, eventuais alterações na AF, cancelamento, retificação de publicação, ou mesmo como fazer um recurso de indeferimento. Isso está preconizado na RDC 17. Para outras áreas de atuação, distribuidoras, fabricantes, transportadoras, quem armazena os produtos,
seria a RDC 16 de 2014, né? E mais recentemente, no caso aí de centros de equivalência farmacêutica que trabalhem com esses produtos, né, seja insumo ou seja o produto acabado, tem a RDC 96 de 2016 que vai falar dos critérios aí de controle e como conseguir autorização para trabalhar com o produto, tá? Então, assim, sempre lembrando, né, uma informação importante que até final de 2014 era obrigatório fazer renovação desse documento, né, da autorização especial. A partir aí de novembro de 2014, teve a publicação de uma lei federal, a número 13.043, que isentou a necessidade de renovação. Então, uma vez tendo a autorização especial, a empresa está autorizada a trabalhar e eventuais modificações seriam só protocolos de alteração, não sendo necessária a renovação, né? No caso, vamos supor, alteração de responsável técnico, representante legal, tá? Então, assim, o que a portaria 344 ela coloca em relação à guarda dos produtos aí sobre esse controle especial, né? Que sempre é necessário ter um profissional aí responsável, né? Que fique com a guarda das chaves do armário onde vai estar colocado esses produtos armazenados, né? Então, no caso, poderia ser um químico responsável, no caso de uma indústria farmoquímica, né? Mas para outras atividades, obrigatoriamente tem que ser o farmacêutico responsável. Então, esses produtos têm que ficar num armário exclusivo, sempre com dispositivo de tranca, né? E a guarda dessa chave desse local tem que sempre ser do farmacêutico responsável, né? Ou um outro farmacêutico que formalmente o substitua, né? No caso, vamos supor, de uma drogaria, uma farmácia de manipulação que trabalha aí com horários extensos, às vezes 24 horas a empresa funciona, né? Então, no horário de cada farmacêutico, é sempre ele que vai estar com a guarda da chave e na ausência do profissional, ninguém pode movimentar esse estoque. Tá? Então, aí agora entrando nas questões de como fazer a dispensação de produtos sujeitos a controle da portaria 344, né? A portaria ela coloca alguns critérios aí de receituário para esses produtos, né? Então, ela estabelece aí os modelos de notificação de receita, né? Que é um documento que sempre vai estar, que acompanha a receita, né? E que vai autorizar a dispensação de produtos da lista A, né? A1, A2, aí dos entorpecentes, A3. Também medicamentos da lista B1 e B2, né, os psicotrópicos. No caso, lista C2, os retinoides para uso sistêmico e imunossupressores, que é a lista C3. Né? Então, nesses casos, dessas listagens que eu comentei, obrigatoriamente para dispensação, além da receita, né, tem que vir acompanhado aí da notificação de receita, de acordo com cada modelo que eu vou mostrar adiante. O outro documento aí para outras listas que não exigem a notificação de receita seria a receita de controle especial, né, que também tem um modelo especificado lá na portaria, que ela sempre tem que vir em duas vias, né, sendo que a primeira via de retenção da farmácia, né, ou drogaria, a segunda via vai ficar retida com o paciente, tá? Então, a receita de controle especial ela pode ser manuscrita, datilografada, informatizada, né, e sempre tem que vir em duas vias para que possibilite a dispensação. A farmácia e a drogaria, né, ela sempre vai poder dispensar se vier esses documentos que eu comentei, a receita e a notificação de receita com todos os dados preenchidos, né? Então, na portaria 6 de 99, que é aí uma instrução normativa que trata da portaria 344, tem lá descrito quais são os campos de obrigatoriedade de preenchimento do prescritor, né, e quais os campos de preenchimento da farmácia. Tá? Então, no caso da farmácia, né, ela vai preencher os dados de identificação do comprador, identificação do fornecedor e os dados do medicamento que foi dispensado. Então, outros dados da notificação e da receita é a obrigatoriedade do prescritor de preencher, né, dados do medicamento, posologia, o paciente, endereço do paciente, dados do emitente, data. Então, tudo isso já tem que vir preenchido, né? Não pode a farmácia colocar esses dados no receituário. Uma outra informação importante, né? Existe aquele modelo de receita de controle especial que vai autorizar lá a dispensação de lista C1, né, por exemplo, mas é previsto também que pode ser dispensado numa receita comum, né, não necessariamente aquele modelo de receita de controle especial, desde que essa receita comum ela tenha todos os dados obrigatórios, tá? Inclusive ela pode ser de cores diversas, né, nem precisa ser o receituário branco como tal da portaria. Bem, então aqui nesse slide existe aí de uma forma mais resumida, né, os dados obrigatórios que tem que constar numa notificação de receita, que foram retirados aí do artigo 36 da portaria 344,
e, na sequência, os dados obrigatórios do receituário de controle especial, que, como eu disse, poderia ser também uma receita comum, desde que todos esses dados estejam colocados aí pelo prescritor, tá? Nesse quadro, a gente tentou simplificar aí numa tabela, né, quantidade máxima de cada lista prevista, né, a cor do documento, a cor da notificação e da receita, a abrangência de validade, o prazo de validade, o tipo de documento para cada lista, né? Então, é muito importante que o farmacêutico fique atento a essa relação, tá? E fique atento também nas mudanças que podem acontecer, né? Então, desde que foi publicada a portaria 344, já houveram várias aí atualizações de lista, substâncias que mudam de lista ou que são retiradas de controle, entram no controle. Então, observe sempre, né, no site do CRF a gente procura sempre deixar a última listagem mais atualizada, qualquer dúvida entre em contato com a gente também, para que possa ser dispensado de acordo com o critério mesmo de cada listagem, tá? Então, o que é mais comum aí de dispensação em farmácias e drogarias privadas, né, que é o maior volume de dispensação? Seriam medicamentos sujeitos à receita de controle especial, que é a receita comumente branca aí, né, ou receita comum, que vai autorizar a dispensação da lista C1, C2, né, de uso tópico, e os adendos da lista A1 e A2. As notificações de receita, né, tanto a notificação amarela, que é para listas A, notificação azul, que seria tanto para a lista B, a notificação B para a lista B1 e a notificação B2 para a lista B2, aí que seria no caso a sibutramina, que é prevista hoje, tá? Mas é importante sempre dar uma olhadinha nesse resumo que a gente colocou, porque em alguns casos, por exemplo, né, a notificação de receita B e a B2 ela é válida só dentro do estado que concedeu a numeração, né? Então, se for uma notificação de Minas Gerais, do Paraná, o paciente vai ter que passar por um outro médico aqui no estado de São Paulo para que ele possa ter esse medicamento, né, ser reavaliado e ter uma nova receita, se for o caso, né? Em algumas situações já é válida em todo o território nacional, então não precisaria pedir para o paciente ir retornar a um outro médico aqui no estado de São Paulo. Então é importante ter essa informação, até para passar uma informação correta para o paciente ou mesmo às vezes fazer uma dispensação indevida e acabar sendo penalizado aí por conta disso por parte da vigilância sanitária em caso de uma inspeção. Tá? Então, aqui é o modelo, né, da receita de controle especial, o modelo preconizado pela portaria 344. Os modelos de notificação de receita, né, então tanto a amarela aí que autoriza a dispensação de lista A1, A2 e A3. As notificações B, azul, né, tanto para a lista B1, que seria somente a notificação B, ou para os anorexígenos, que seria a notificação de receita B2. No caso, então, de retinóides de uso sistêmico, né? A gente também tem uma notificação de receita especial, que nesse caso é de cor branca, né? Que a gente colocou um modelinho ali também. Aqui no estado de São Paulo, além da portaria 344, a gente tem uma portaria estadual, né, do Centro de Vigilância Sanitária, que é a número 23 de 2003, que também estabelece critérios de dispensação aí de retinóides de uso sistêmico, tá? Então lá é colocado o termo de consentimento de risco, né, termo de conhecimento de risco e consentimento, que deve ser assinado aí para pacientes em idade fértil, né, maiores de 18 anos, né, ou em caso de menores de 18 anos, tem que ter a assinatura do responsável. E o termo de consentimento, que é assinado por todos os pacientes de ambos os sexos, né, independente de ser em idade fértil. Então, sempre vai ter que vir essa notificação de receita especial para retinóide de uso sistêmico, né, os termos de consentimento e a receita mesmo, né, uma vez que a notificação ela acompanha sempre uma receita, ela nunca vai vir sozinha, tá? No caso de medicamentos anorexígenos, né, além das regras previstas na própria portaria 344, a gente tem também outras normas que regulamentam, que a gente tentou colocar aqui de uma maneira sucinta, né, que é a RDC 58 de 2007, a RDC 50 de 2014. Então, atualmente, aí, o mais comumente dispensado, né, previsto é a sibutramina, né, o cloridato de sibutramina, que é dispensado na notificação de receita B2, né, sempre acompanhado de um termo de responsabilidade também, tem que vir assinado pelo prescritor e pelo paciente. No caso da sibutramina, ela é um produto que é previsto uma dose máxima a ser prescrita diariamente, né? Então, cada notificação aí tem que ter somente quantidade para até 15 miligramas ao dia de tratamento, tá? E a notificação ela é válida para tratamentos de até 60 dias. Qualquer evento adverso relacionado à sibutramina é obrigatório, né, compulsório aí a notificação para o órgão sanitário, porque é um produto que está sob acompanhamento, tá?
E no caso aí de outros anorexígenos, né, existe a previsão na RDC 50 de 2014 que somente as farmácias podem iniciar a manipulação desses outros anorexígenos quando tiver comprovações de testes clínicos, né, de que eles não têm risco aí à saúde, que seria o caso do Femproporexan, Fepramona, que anteriormente eles eram possíveis aí a comercialização, tanto fabricação como manipulação, e hoje eles estão aí sobre um acompanhamento por parte do órgão sanitário, aguardando que tenham testes, estudos clínicos para liberar novamente essa comercialização, né? Então as farmácias elas vão voltar a manipular assim que tiver testes que comprovem e um medicamento industrializado registrado, consequentemente, no mercado com esses insumos, tá? No caso da talidomida, né? A talidomida ela é proibida a comercialização dela, então somente unidades do SUS fazem a dispensação, unidades que são credenciadas, tá? A fabricação da talidomida ela é só feita por laboratórios oficiais, também autorizados aí pelo Ministério da Saúde, e é proibida a manipulação também do produto, tá? Então a prescrição ela vai seguir todos os critérios que são previstos numa RDC específica, né, que é a RDC 11 de 2011, onde vai ter também os modelos de receituário e termos de consentimento para o paciente poder ter aí a dispensação da talidomida no SUS. Em relação agora, né, então a gente falou um pouquinho da autorização, da guarda, da dispensação dos produtos controlados e agora a gente vai falar um pouco da escrituração desses produtos, né? Então, como o próprio nome diz, eles são sujeitos a um controle, né, específico, por quê? Né? Tem um controle na dispensação, sempre mediante receitas aí padronizadas, né? E toda a movimentação desses produtos ela tem que ser registrada, né, escriturada, independente do tipo de estabelecimento que vai fazer isso. Então, essa escrituração ela vai se dar de que forma? Mediante notas fiscais de aquisição, né, que vão ser as entradas aí na escrituração, e as saídas vai depender. Se for um distribuidor, vai ser a nota fiscal também de distribuição para um comércio varejista, né? Se for uma drogaria, vai ser a própria receita do paciente, que é o documento que comprova essa saída. Então, a gente vai mostrar aí como que isso vai ter que ser realizado. Então, essa escrituração ela vai acontecer, no caso aí de produtos controlados, em livros de registro específico, né? São preconizados 4 tipos de livro. No caso de farmácias magistrais, é previsto também um livro de receituário geral para fazer essa escrituração, tá? Então, quais são as exceções em relação à escrituração, né? Então, como eu falei, existem as exceções de necessidade de autorização, né? Por exemplo, a drogaria, farmácia sem manipulação, que só trabalha com a especialidade, né, já produzida pela indústria. Ela é isenta de ter a autorização especial para trabalhar com esse produto, mas obrigatoriamente ela vai ter que escriturar, né, mediante entradas e saídas, notas fiscais e receituários. Então, de todos aí os tipos de estabelecimento que é previsto trabalhar com produto controlado da portaria, o único ramo que é isento de escrituração seriam as transportadoras, né? Porque a transportadora ela não vai ter uma emissão de nota fiscal no CNPJ dela. Ela vai transportar um produto de terceiro, então ela não teria esses documentos de entrada e saída para poder fazer a escrituração. Então, em relação aí aos livros de escrituração de medicamentos ou matérias-primas sob o controle da portaria 344, né? Então, esses livros, eles podem ser feitos de forma manual, né? Mas o mais comum atualmente é que eles sejam informatizados, né? Um software lá, um sistema que vai gerar esses controles e essa rastreabilidade de entradas e saídas. Independente de ser manual ou informatizado, ele vai sempre ter que ter uma abertura por parte do órgão sanitário, da vigilância, né, onde conste lá quem é o responsável pela escrituração daquele livro, e o encerramento quando ele termina, né, ou eventualmente quando ele já está com um volume maior, tem troca de responsável técnico e a vigilância autoriza aí esse encerramento, que também tem que ter o aval do órgão sanitário. No caso de informatização do livro, é sempre importante também solicitar a autorização de informatização à vigilância sanitária, né? Então, a vigilância vai ver se o programa informatizado que a farmácia ou, enfim, algum outro estabelecimento vai usar, se ele garante a confidencialidade do dado, né, a rastreabilidade, para que ela possa autorizar essa escrituração de maneira informatizada. No caso de ser manual, né, cada página do livro ele vai conter uma única substância ou medicamento, que vai estar descrito pela DCB, acompanhada pelo nome comercial, tá? E no caso de ser manual também, ela vai ter que estar de modo legível, sem nenhuma rasura, né, devendo sempre ter aí de forma atualizada essa escrituração. Sendo manual ou informatizado, tem que ser feito no máximo semanalmente, né? Então, a cada 7 dias, o responsável e o farmacêutico tem que atualizar essa escrituração do livro.
Então, quais são os documentos, né, que eu já comentei um pouquinho, hábeis para essa escrituração? Então, para a entrada vai ser sempre a nota fiscal, né, ou a nota fiscal de fatura, ou algum documento equivalente da instituição pública, né, que comprove que você adquiriu esse produto para dar entrada na sua empresa. Para a saída, se for um estabelecimento de dispensação, vão ser as receitas ou notificações de receita, A, B, né, ou notificação de receita especial, ou a prescrição diária de medicamentos no caso de uma farmácia hospitalar ou equivalente, né? Dentro do ambiente hospitalar, é isento de ter as notificações de receita, né? Então, teria só a receita, um documento de controle interno ali de prescrição diária, tá? E também é previsto pela portaria o lançamento de perdas, né? Perdas que eventualmente acontecem num processo de fabricação, de manipulação, né? Por produtos vencidos, quebra, mediante algum extravio, né? Que aí você vai fazer um boletim de ocorrência e vai lançar aí que teve esse extravio. Perda para retirada de amostras para fim de controle de qualidade, tá? Então é possível também escriturar essas perdas, desde que devidamente justificadas. No caso de estabelecimentos aí privados, né, farmácias e drogarias privadas, hoje é obrigatório que toda essa escrituração ela seja feita de maneira informatizada e além de ser feito informatizado num programa ali que a farmácia utiliza, essa escrituração ela tem que ser encaminhada para a Anvisa por meio aí de arquivos, né, dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, né? Então esse sistema ele foi instituído pela Anvisa em 2007, né? Passou a entrar em vigor a partir de 2008, né? Então hoje todas as farmácias e drogarias obrigatoriamente têm que trabalhar aí com o SNGPC, né? Encaminhar essas movimentações no máximo a cada 7 dias para a Anvisa, né? De estoque. Sendo possível ainda manter o formato anterior de livro manual ou um livro informatizado que não gere esses arquivos para encaminhamento para a Anvisa, no caso de localidades que são desprovidas de internet, né? Que hoje, pelo menos no estado de São Paulo, é muito esporádico isso acontecer, né? Então, praticamente 100% das empresas já trabalham com o SNGPC. O SNGPC ele recebe dados não só de medicamentos sob controle da Portaria 344, mas também foram incluídos aí os antibióticos, né, no ano de 2013. Então, hoje o arquivo com as entradas e saídas já vai em conjunto, tanto Portaria 344 como antibióticos, tá? Quem faz, então, essa escrituração ao SNGPC, né? Então, isso é feito por meio de um login e senha do responsável técnico, né? Então, a empresa pode fazer a dispensação e aí a movimentação de estoque em todos os horários que houver farmacêutico presente, mesmo que seja aí um farmacêutico substituto, assistente, técnico, né? Mas a responsabilidade por transmitir esses arquivos para a Anvisa é do RT, né? Do responsável técnico, sendo inclusive, né, proibido que ele transfira essa senha, que é sigilosa e é pessoal, para uma outra pessoa fazer a escrituração em nome dele, né? Então, o uso indevido pode gerar também prejuízos tanto para a empresa, né, que permite que esse profissional entregue a senha para um outro funcionário, quanto para o profissional também, para uma quebra de sigilo de uma informação que é a atribuição dele de ser feita, tá? Então, para a transmissão aí ao SNGPC, né, a empresa ela vai ter que ter um programa informatizado que seja capaz de gerar arquivos XML no formato que a Anvisa consegue receber, né? E esses arquivos, então, vão ter que ser gerados pelo responsável técnico. A princípio, é necessário que ele faça um cadastro, né, lá no sistema, onde vai ter lá o nome do responsável técnico, vai ser gerado a ele um login e senha, isso é feito pelo gestor de segurança da empresa. E num primeiro acesso, o farmacêutico responsável ele vai fazer uma transmissão do seu estoque, né, do posicionamento inicial do estoque que a gente chama de inventário inicial. Então, uma vez feito esse inventário inicial, o estabelecimento ele estaria credenciado, né, é possível gerar um certificado de escrituração digital que comprova então que aquela empresa está adequada para fazer a transmissão para a Anvisa, né? E a cada 7 dias no máximo, o responsável técnico vai movimentar todas ali tudo que tiver de entrada e saída desse produto na farmácia ou na drogaria. Então, assim, se no começo, né, é um farmacêutico que nunca trabalhou com sistema ou é uma empresa que tem muito volume aí de movimentação, a gente sempre recomenda não esperar os 7 dias, né? Espera passar 2, 3 dias, já tenta transmitir esse arquivo menor para ver se não vai dar nenhum erro, se é possível fazer a correção para que não estoure e não ultrapasse uma semana que é o previsto pela portaria, tá? Também é possível, né? Uma vez que a empresa está credenciada, ela tem o certificado de escrituração digital que comprova aí que está fazendo a transmissão. Se ela estiver fazendo a transmissão regular, no mínimo aí por 30 dias, sendo aceito
pelo menos 4 arquivos pela Anvisa, é possível gerar um outro certificado, que é o certificado de transmissão regular, né? Que é um outro documento que comprova, além de eu estar credenciada ao SNGPC para escrituração eletrônica, eu estou transmitindo com regularidade, conforme os prazos preconizados pela legislação, né? Então, para fins de fiscalização, esses documentos são muito importantes de ser apresentado aí ao fiscal, tanto da vigilância ou do próprio conselho, onde comprova que o farmacêutico está exercendo a sua atividade profissional de maneira adequada, né? Cumprindo com o que é o preconizado. Supondo que tenha que ter uma substituição de farmacêutico, né? Ou porque um farmacêutico saiu, vai entrar um outro, ou porque vai ter umas férias aí do responsável técnico aí de 30 dias, né? Então vai ultrapassar o período de uma semana de transmissão, então obrigatoriamente uma outra pessoa vai ter que transmitir, né? Então vamos tratar aí do caso das férias, por exemplo. Então no último dia de trabalho, antes das férias, o farmacêutico responsável ele manda os arquivos que tem pendentes, né? E faz um encerramento de inventário. Aí o gestor de segurança da empresa, né, o representante legal, vai cadastrar quem é o farmacêutico que vai ficar no lugar dele no período das férias, né? Esse outro farmacêutico vai ter um login específico e uma senha dele, onde vai ser possível ele mandar um novo inventário e fazer as transmissões nesse um mês, né? No retorno do responsável técnico é o mesmo procedimento, né? O substituto encerra o inventário, novamente é cadastrado o responsável técnico como principal, né, para ter o acesso com login e senha, e ele manda um novo inventário e continua as movimentações. Supondo que tenha uma férias aí de um responsável técnico e não tenha nenhum farmacêutico que vai ficar no lugar, né, nesse período não pode ter movimentação de estoque, né, porque como eu comentei lá antes, a guarda de produtos da portaria, né, a dispensação, ela é a atividade privativa do farmacêutico, somente ele pode cuidar desses produtos. Então, se não tiver ninguém que vai ficar no lugar, né, no próprio sistema do SNGPC existe um local lá informar ausência, né? Então, eu já sei que eu sou responsável, eu vou sair de férias, não vai ter ninguém no meu lugar me substituindo. Eu informo o meu período de férias, no último dia de trabalho antes das férias, e o sistema fica bloqueado, né? E aí eu retornando, depois eu mando os arquivos em branco, comprovando que não teve movimentação de estoque, tá? O mesmo procedimento ele é feito no caso de saída do profissional, né, por desligamento da empresa. Então, no último dia de trabalho, né, a gente sempre recomenda, antes de finalizar o inventário, fazer a impressão de como deixou o estoque no seu último dia de trabalho, né, isso é uma exigência até da própria portaria 6, né, de 99, ter ali um registro do inventário final que foi deixado pelo responsável que está se desligando, e aí encerra realmente o inventário por motivo de desligamento, né. Então, dali em diante, não compete mais a você a responsabilidade, cabe à empresa contratar um outro profissional, dar entrada, né, mediante um login e senha, para que reinicie a escrituração e a movimentação de estoque. Bom, então todo esse procedimento que eu comentei com vocês, né, em relação ao SNGPC, ele veio para substituir a escrituração de produtos controlados, né, mas a portaria prevê também balanços a serem enviados para a vigilância sanitária aí com uma certa periodicidade, né? Então esses balanços eles não foram substituídos, eles continuam sendo necessários o envio, né? Então a portaria ela prevê balanços para todos os ramos aí de atividade que trabalha com esses produtos e que escritura esses produtos, né? Então a gente tem aí o primeiro deles, que seria o balanço de substâncias psicoativas, né, ou outras substâncias sujeitas a controle especial, que é o BSPO. Esse é para quem trabalha com a matéria-prima, né? Então se aplicaria para a indústria farmacêutica, a indústria de insumos, né? A indústria veterinária, um importador ou exportador de substâncias, a própria farmácia de manipulação, uma farmácia hospitalar que faça a manipulação, né? Então, tendo trabalho com a matéria-prima em si, é o BSPO que é entregue, tá? Então, ele tem uma entrega prevista a cada 3 meses, né? Sempre aí nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, até o dia 15, então, do mês subsequente, né? E tem também a entrega anual, que é feita até 31 de janeiro, que se refere ao ano anterior. No caso aí de empresas aí que já vão trabalhar com medicamentos, né? A gente tem o BMPO, que ele é específico para farmácias e drogarias, tá? Então, e as farmácias e drogarias também têm que entregar a vigilância, sempre nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, né? Até o dia 15 desses meses, referente ao trimestre anterior. E depois também tem o balanço anual, que tem que ser entregue até o dia 31 de janeiro, referente ao ano anterior. No caso de farmácias com manipulação e drogarias, tem de mandar o BMPO ou o BSPO, no caso da manipulação, né? Também teria que ter a entrega dessa relação. Essa entrega, no caso, ela é mensal até o dia 15 do mês subsequente.
Existe também uma outra relação mensal, né, que seria no caso de produtos anorexígenos, né, que seria da lista B2, que também tem que ser enviada para vigilância até o dia 15 do mês subsequente. No caso de unidades públicas aí que dispensam a talidomida, existe também um mapa trimestral consolidado, tá? Que também tem a entrega aí nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, até o dia 15 do mês subsequente, no caso, né, referente aos trimestres que já passaram, que seria somente para a talidomida. A gente tem um outro balanço que aí no caso seria para a distribuidora de medicamento, né, e para a indústria farmacêutica aí que já produz o medicamento, né, que é a relação mensal de vendas, que também tem que ser entregue até o dia 15 do mês subsequente. Então esses são os balanços preconizados lá pela própria portaria 344, né? Aqui são coisas específicas que são previstas no caso de produtos anorexígenos, né? Então, assim, relações que têm que ser enviadas, que são preconizadas na RDC 58 de 2007 e na RDC 50 de 2014, tá? Então, as empresas que têm registro de produto à base de anorexígeno, né, ela tem que enviar para a Anvisa semestralmente, né, um relatório com as orientações de efeitos adversos, né, referentes aí a esses produtos. Então, vai ter que seguir as diretrizes previstas na RDC 4 de 2009 e a Instrução Normativa 14 de 2009, que trata das questões de farmacovigilância. No caso da farmácia de manipulação, que vai manipular, aí no caso a sibutramina, né, o anorexígeno, também ela tem que encaminhar um relatório semestral para a Anvisa, tá? Aí nesse caso vai ser mediante um cadastro do responsável técnico no sistema Notivisa e o preenchimento de um formulário lá no PharmaSUS. Então assim, acho que os principais aspectos a gente foi abordando aqui, né? Algumas coisas que a gente observou que estão, às vezes, descritas em locais diversos da portaria 344, a gente tentou colocar agora nesse final como um resumo mesmo, né? Que são as questões de propaganda de produtos da portaria 344, né? Que somente pode ser feita em materiais e publicações técnicas voltada para prescritor, né? Profissionais de saúde, não pode ser feita propaganda desses medicamentos para o público em geral, para a sociedade em geral, né? Uma outra observação que tem também aí é a questão da forma de comercialização de produtos da portaria 344, né? Então é proibida a dispensação por meio remoto, né? Vendas feitas por site, ou mesmo a comercialização por meio de reembolso, ou através de qualquer meio de comunicação, inclusive a questão postal e aí o meio eletrônico. Então tem que ser sempre presencial a compra, a venda e a dispensação desses produtos, tá? No caso de devolução de medicamentos, né, como são produtos que têm um rígido controle, têm que ser escriturados mediante nota fiscal, receituários de saída, não tem como aceitar uma devolução do paciente por uma justificativa qualquer de que não vai mais usar o produto, né? Então você dispensou mediante uma receita médica, eventualmente se o médico pede para o paciente parar aquele tratamento, a orientação da legislação aí da portaria é orientar o paciente a buscar a vigilância sanitária para dar a destinação final, né? Entregar na vigilância sanitária mesmo esse produto. A devolução do medicamento, no caso em farmácia e drogaria, né, ela é prevista só em caso de desvio de qualidade do produto, né? Um problema mesmo na sua fabricação, enfim, no seu transporte, armazenamento, que causou um desvio de qualidade. Então, nesse caso, até pelo Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento ele é obrigado a fazer a substituição e aceitar essa devolução, né? Mas em outras situações realmente não tem a previsão. No caso aí de ter um problema de qualidade, né, desvio de qualidade, obrigatoriamente o estabelecimento vai ter que notificar isso à vigilância sanitária, ao órgão sanitário também, para as providências cabíveis em relação a outras ações aí do órgão sanitário junto ao fabricante, enfim, tá? Qual que é a exceção dessa questão de devolução, né? Seria a talidomida, né? Então a RDC 11 de 2011, ela cita que por qualquer motivo que o paciente descontinue o tratamento, né, a unidade que dispensou do SUS, ela é obrigada a aceitar a devolução, né? Isso pelos riscos mesmo, efeitos teratogênicos do produto, de não poder ser descartado em qualquer local, né? Então tem essa exceção no caso aí da portaria. Em relação a descarte de medicamentos da portaria 344, né? Eu tô lá com o produto no meu estoque, acabou vencendo, né? O que eu vou fazer?
Então, antes de fazer o descarte, sempre que tem uma comunicação prévia também à vigilância sanitária, né? Geralmente a vigilância ela emite um termo de inutilização, onde está relacionado os produtos autorizados para descarte, e é esse documento que vai ser utilizado para escriturar lá no livro por que você está descartando aquilo e lançar como uma perda, no caso, né? Para envio aí para uma empresa específica de coleta. Em relação à guarda de documentos, né, da portaria, então, de uma forma geral, os documentos preconizados na portaria, tanto livros, balanços, né, receitas, notas fiscais, é previsto a guarda pelo prazo de 2 anos, né? Então, depois disso, poderia haver o descarte, poderia ser destruído, com algumas exceções, né? Então, no caso de anabolizantes, existe uma lei aí federal específica que ela vai tratar que o descarte ele teria que ocorrer após 5 anos, né, da dispensação do produto, da utilização desse produto. No caso da talidomida, né, para a indústria é previsto que os documentos que comprovam a movimentação de estoque, eles sejam descartados após 5 anos, né. Para a farmácia, para a unidade dispensadora de talidomida, tem a previsão de 10 anos para depois fazer o descarte, tá? Então, ficar atento a essas exceções também, para não vir a ter problema no momento de uma inspeção. Bom, então assim, como eu disse no início, né, essa é uma capacitação, ela é mais voltada para dar um suporte ao profissional que está iniciando na área, né? É lógico que aqui a gente não conseguiu tratar com muitos detalhes alguns pontos que geralmente gera dúvidas, né? Então eu coloco aqui os nossos contatos do setor de orientação. A gente está disponível aqui sempre, né? Somos em 5 farmacêuticos fiscais, prestando atendimento tanto por telefone, pelo e-mail aí que está em tela, ou também no chat online do CRF, acessando o portal do Conselho, também consegue falar com a gente se for uma dúvida técnica, tá? Então a gente está à disposição, qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada pela atenção de todos.